Senhor Ricardo Buckley Watterson, nós do canal Teoria Sombria o convidamos mais uma vez a se sentar no banco dos réus. Seus atos cometidos em Elmore ultrapassaram todos os limites jurídicos que podemos imaginar. E agora, mais do que nunca, entendemos porque Darwin e Gumbel também seguiram o mesmo caminho. E hoje vamos imaginar que todos esses crimes aconteceram aqui no Brasil e somaremos tudo para descobrir quantos anos Ricardo Watterson pegaria de cadeia. Então, para começarmos, por mais que não pareça, Ricardo se mostrou um grande criminoso, e até suspeito de quem ele tenha puxado. A herança inestimável foi passada de avô para pai e de pai para filho, e foi passada da janela do segundo andar desse filho por um companheiro de cela meu, para mim. E agora isso é seu. E parece que na presença do pai ele se torna ainda pior, como no episódio O Pai, em que vemos ele invadindo uma casa. Aqui eles cometem um crime de violação de domicílio, artigo 150, com uma pena de até 3 meses. Pois é, né? A árvore genealógica de Ricardo parece estar repleta de criminosos. Agora, logo na nova série, vemos que Nicole pediu a Ricardo para fazer uma coisinha. E que coisa seria essa? Bom, nem Ricardo lembra. Ricardo, sobre hoje à noite, por favor, não esquece aquela coisa que a gente combinou mais cedo. Claro, óbvio, com certeza. Aquela coisa, que coisa mesmo? Então o Sr. Watterson traz diversas coisas para Nicole até achar a coisa certa. Porém, um desses casos chama bastante a nossa atenção. Ok, eu invadi algumas tumbas e infringi algumas leis internacionais, mas eu apresento a coisa! Em outro episódio, vemos a turma reunida no pátio da escola. Lá eles conversam sobre seus pais. Então Darwin e Gumbel são indagados. O que o seu pai faz bem? O que o papai faz bem? Ah, ele é bonzinho. Não, uma habilidade. Florzinho de mexer é uma habilidade? E que tal ganhar peso? Ele é bom nisso. E isso acaba deixando o Ricardo totalmente chateado e triste, o que faz com que os irmãos bolem um plano para fazer com que seu pai se torne novamente um herói. Desembucha, qual é o plano? É simples. Um imã gigante pega a gente e leva pro compactador. O quê? Você tá maluco? E chamei o papai pra salvar a gente. O quê? Você tá maluco? Porém, as coisas acabam saindo um pouco do controle. Mas no final, tudo dá certo e o paizão volta a ser o herói dos garotos. Porém, tudo isso não muda o fato deles terem invadido uma propriedade privada. Agora, no episódio A Segurança, vimos que Darwin fica totalmente obcecado por manter as pessoas longe de perigos. Porém, sua tentativa de fazer o bem passa um pouquinho dos limites. Gente, o que tá acontecendo? Darwin amarrou a gente enquanto foi se assegurar que o resto de Elmore está bem. Isso é para o nosso próprio bem. Como isso pode ser para o seu bem? Não perceberam que... Eles então bolam um plano para conter Darwin e nesse plano Ricardo fica encarregado de criar uma distração para que sua família entre no prédio. Aqui ele comete o crime de lesão corporal, artigo 129, com pena de até 1 ano. E claro que podemos citar alguns outros casos semelhantes, como no episódio Poltergeist. Isso é pelas crianças! E isso é por ter comido minha salsicha! Pai! Agora saia daqui, seu fantasma de outro mundo! Você não pode mais... Opa, foi mal. Ou como no episódio Natal, onde vemos Elmore feliz até que... E se você não se lembra, a pior arma que você pode colocar nas mãos de Ricardo é um carro. Te enganei! Aqui, como o Ricardo estava dirigindo, ele pode incorrer no crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, com uma pena de 2 anos e também a suspensão da habilitação. E olha que não foi a única vez que ele cometeu esse crime. E eu acho que suspender a CNH seria até bom pra ele, porque teria evitado diversos outros crimes, como podemos ver no episódio Caipira, que logo no início vemos Ricardo levando seus filhos para a escola. Você chegou ao seu destino.
Por toda a situação causada, Ricardo incorre no crime de perigo para a vida, artigo 132, com pena de até 1 ano. E claro que não para por aí. No episódio A Volta, vemos Ricardo dirigindo na contramão. Hoje teremos uma alta de 26 graus. Esperem chuvas pela manhã e à tarde teremos uma mudança. E também podemos ver Ricardo dirigindo de forma totalmente imprudente no episódio A Senha. E se as coisas já parecem horríveis, com Ricardo sempre pode piorar. Nesse mesmo episódio, vemos ele abastecendo seu carro até que... Vamos admitir que Ricardo não teve a intenção de gerar esse fato, então aqui ele incorre no crime de explosão culposa, artigo 251, com pena de até 2 anos de reclusão. E por incrível que pareça, o mesmo caso também ocorre no episódio O Cérebro. Porém, no episódio O Incômodo, vemos que Ricardo foi responsável por uma explosão dolosa. Isso porque eles foram informados que o terreno da vizinhança seria vendido. E para evitar isso, a família Watterson decide causar o caos em Elmore para desvalorizar o lote. Então eles acabam fazendo isso daqui. Isso é por você, Elmore. A pena agora passa de 2 para 6 anos pelas explosões. E o fato mais incrível de tudo é que Elmore ainda está de pé depois de todas as destruições que Ricardo causou. E já adianto, foram muitas. Como podemos ver no episódio O Caipira, em que ele destruiu diversas casas, podendo incorrer num crime de dano, artigo 163, com pena de até 6 meses. Depois disso, vemos mais uma bateria de destruições. Porém, aqui podemos alegar que ele agiu sobre uma excludente de licitude, o estado de necessidade, já que ele praticou esses atos para salvar um bem alheio, que é a vida do próprio Batata, cujo perigo era atual e a lesão provocada é menor do que a evitada. Então, nesse caso, não atribuímos nenhuma pena a ele. Mas fiquem tranquilos que as coisas voltam ao normal no episódio A Autoridade. E pelo visto, o maior criminoso da série é quem deu a carteira de motorista para Ricardo. E o episódio A Detetive está aí para confirmar. Nele vemos Anaís investigando o sumiço da Daisy, até que seu pai aparece para ajudá-la. Também no episódio Fim, vemos que Gumbo alerta todos sobre o fim do mundo, o que deixa Ricardo totalmente preocupado, levando a essa situação aqui. Pai, você precisa soltar o freio de mão. Boa ideia! Mas engatou a ré. Claro! Vamos andando! E se ele consegue causar um enorme estrago com seu carro, imagina o que ele não faria com seu barco. Sim, um barco. O mar tá muito longe. Já faltam alguns quilômetros. São tantas destruições que poderíamos fazer apenas um vídeo sobre isso. Então, para não ficarmos uma vida toda aqui, vejamos mais alguns casos. Caramba! Tá tudo bem? O que você acha? Nenhum na rua. Ai, que pena ter tantos bueiros assim. Uma vaga bem na porta do hambúrguer feliz! O quê? Calma, amor, estamos quase lá. Tem que estacionar. Não dá tempo. Tá bom, a gente vai no drive-thru. Não tem drive-thru no hospital. Força! Meus parabéns. Agora tem.
parece que tá certinho. O que você quer, amor? Tô no hospital, venha rápido! O meu coração caiu! Vá rápido pro carro, depois explico! Eu não sou a esposa dele. E agora, mudando um pouco a situação, no episódio Jogo, vemos a família Watterson jogando algo similar ao Verdade e Desafio que conhecemos. Pega uma carta de desafio. Se fizer o desafio, anda o número de casas do dado. Se não, pega uma carta de drible e anda metade do número do dado. Logo de cara, Ricardo fica responsável pelo primeiro desafio. Amor, tenho que dar parte de um roubo. Sei finalmente como era o ladrão. Tinha um bigodão. Um bigodão. Entendi. Mais algum detalhe específico? Ah, ele estava vestido igual um fazendeiro. O senhor não vai escrever isso, não? Só estou testando uma coisa. O que foi que ele roubou? Um beijo. Por denunciar um crime inexistente a uma autoridade, Ricardo incorre no artigo 340, que trata da comunicação falsa de crime, podendo lhe garantir até 6 meses de detenção. Agora, no episódio dos Cavaleiros, vemos que Gumball está ansioso para receber Penny em sua casa. Querendo que tudo saia perfeito, ele assume o controle da arrumação de cada detalhe. Ricardo fica então encarregado de tomar banho, mas ao tentar usar o banheiro, ele é expulso pelo filho. Sem alternativa, ele decide se banhar no quintal de casa. Ricardo então pode incorrer no crime de ato obsceno, artigo 233, com pena de até 1 ano. E por incrível que pareça, essa não é a primeira vez que ele pode incorrer nesse crime. E aos poucos vemos que os crimes cometidos por Ricardo ficam cada vez piores. No episódio Menu, vemos que há uma lenda de um hambúrguer secreto. Antes disso! Tem uma lenda urbana de que existe um menu secreto no hambúrguer feliz! Então Ricardo e seus filhos fazem de tudo para conseguir esse menu. E quando eu falo de tudo, é de tudo mesmo. O quê? Fala o nome do hambúrguer secreto. Aqui estamos então diante do crime de cárcere privado, artigo 148, com pena de até 3 anos de prisão. No episódio O Trabalho, vemos que Ricardo está trabalhando. Sim, isso mesmo que você ouviu. Tem alguma coisa muito estranha aí. Por favor, sigam ele pra ver se não tem nada errado. Ricardo arrumou um emprego como entregador de pizza. Porém, ao ser questionado se ganharia pizzas de graça, ele responde isso daqui. O que eu faço é... Etapa 1. Remova uma fatia do centro da pizza. Etapa 2. Com uma fatia de pizza. Etapa 3. Junte as partes que sobraram da pizza e cubra seus rastros. Etapa 4. Coloque a pizza na caixa. Etapa 5. Curta o quanto é inteligente. Etapa 6. Repita. O senhor Watterson então pode incorrer no crime de apropriação indébita, que ocorre quando alguém apropria-se de coisa alheia móvel, de que tenha posse ou a detenção, podendo assim ser preso por até 4 anos. Novamente, no episódio A Volta, vemos que Ricardo acabou perdendo seus filhos e na procura deles ele acaba precisando de um carro. Preparar para ativar hipervelocidade! Porque eu sou um bom pai! Aqui ele comete o crime de furto, artigo 155, com pena de até 4 anos de reclusão. E não para por aí. Depois ele furta um caminhão e um container. Ai, não! Crianças, cadê vocês? Queira falar e agir ao mesmo tempo, como sua mãe sempre diz. Ah! Sua mãe! Ela vem buscar vocês em 3 minutos, tenho que pegar um atalho! Temos também o caso que Ricardo passa um tempinho com seu pai. Agora pode puxar, devagarinho. Ou podemos falar também do caso do episódio A Dieta, onde vemos Gumball e Darwin ajudando seu pai a emagrecer e, por incrível que pareça, eles conseguem. E qual dos 2 lindos espécimes vai querer ir comigo ao shopping? Lá a galera vai querer me ver sem camisa com certeza. Acho que vamos ficar em casa. Ih, não tô falando com vocês não, tô falando com essas 2 lindezas. Até que isso aqui acontece. Tá indo aonde com meus pneus? Ei, para! Alguém para aquele homem! Eu sei, o tanquinho é fenomenal, mas alguém tem que pegar ele! E logo depois, ainda vemos Ricardo pegando na mangueira dos bombeiros. Aqui então, Ricardo incorre no crime do artigo 257, que trata de quem subtrai, oculta ou inutiliza, por ocasião de incêndio, algum aparelho material destinado a serviço de combate ao perigo, podendo assim pegar até 5 anos de reclusão. E se tem um caso que nós poderíamos tranquilamente passar pano para Ricardo, é aquele que vemos no episódio Ciclo, onde Sr. Wilson e Ricardo mostram ter um conflito de longa data. Você deve ter ficado sabendo da minha festa de aniversário. Ah, sim! Onde vai ser? Eu reservei uma mesa naquele restaurante mexicano novo. Começa às 7, ouviu? Claro! Ótimo! Então vê se não aparece lá por engano.
Comprando calças novas pra esposa? O quê? Ué, ela usa calças no seu relacionamento, não é? Senhor Ricardo Watterson, busque a sua dignidade no caixa. Então, aqui para ajudar seu pai, as crianças têm uma brilhante ideia de escrever um cheque falso para que o Sr. Wilson gaste todo o seu dinheiro. O Harold acha o cheque assinado de $1 bilhão, acha que é rico, a gente fala que é falso, nós rimos, ele chora, nós rimos, mas fim. O que no final das contas dá super certo. E com certeza nós dois vamos continuar sendo amigos, mas infelizmente eu encontrei uma posição melhor como bonitão bilionário. Então essa aqui é minha demissão. Prontinho. É um símbolo da minha gratidão por todos esses anos de serviço. Mas, por mais que o Sr. Wilson merecesse isso, Ricardo aqui comete o crime de falsificação de documento público, artigo 297, com pena de até 6 anos. Ah, lembram do episódio em que ele estava tentando desvalorizar o terreno? Pois bem, explodir Elmo foi a última coisa que eles fizeram. Antes disso, Ricardo fez isso daqui com Harold. O que está acontecendo? Nada aqui. Deixa pra lá. Por transportar material radioativo, Ricardo incorre no crime do artigo 22 da Lei nº 6.453, de 77, que condena quem importa ou transporta material radioativo, podendo assim pegar novamente mais 6 anos de cadeia. E pela deformidade permanente causada ao Sr. Wilson, adicionaremos mais 8 anos a Ricardo pela lesão corporal gravíssima. No episódio final, vemos que a família Watterson precisa pagar uma dívida para não perder a casa. Então Ricardo e seus filhos bolam um plano para conseguir esse dinheiro. Enquanto isso, o papai vai fingir que é a dama Prunella Busão Vermelho. Peixe batata! E vai convencer os pais do Alan e do Roberto a pagarem a taxa de entrada para uma escola inglesa falsa com um nome bem inglês, tipo Escócia. Vai pagar nossas dívidas e nos deixar no lugar deles na escola. Ah, perfeito e simples, o que daria errado? Como vemos eles correndo da polícia, podemos presumir que Ricardo executou o plano. E mesmo não dando certo, só o ato de tentar enganar os pais de Alan e de Roberto já pode ser considerado crime de estelionato, que trata de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo alguém ao erro mediante meio fraudulento. Adicionamos então mais 5 anos de cadeia. E nesse mesmo episódio vemos Ricardo e os garotos precisando de um carro para resolver o problema, e já de cara cometem esse crime aqui. Vai o ônibus! Meu ônibus não! Aqui Ricardo comete o crime de roubo, artigo 157, com pena de reclusão de até 10 anos. E como já era de se esperar, não foi também a primeira vez que ele praticou esse crime. No episódio Reembolso, vemos que os irmãos Watterson estão atrás de conseguirem ser reembolsados, e Ricardo, como um bom pai, decide ajudá-los. Ao chegar na loja, vemos ele abrindo a caixa registradora e pegando o dinheiro. Tá vendo minhas mãos? Bem devagarinho, bem devagar. Peraí, isso não é roubo? Você não entende! Não pode tirar o dinheiro da registradora, só colocar! Por mais que ele ache estar certo de merecer o reembolso, ainda assim pode incorrer no crime de roubo. E agora temos o caso mais bizarro de todos. No episódio O Assalto, vemos Ricardo roubando um banco. Ai, essa não está acontecendo mesmo. Ah, lembra que falaram, Larry, que funcionários são substituíveis, dinheiro não. Ah, esquece o treinamento, isso é um assalto, é um assalto! Deve ser o aniversário de alguém! Todo mundo bota as mãos pro alto! O problema de tudo é que aparentemente ele não sabia que estava assaltando o banco, e por não existir roubo culposo, poderíamos não condená-lo pelo crime. Mas o fato dele ordenar que entreguem o dinheiro e o levar consigo já pode ser caracterizado no artigo 157, mesmo que no fundo não haja intenção. Agora, novamente no episódio Natal, vemos que após atropelar o Papai Noel, Ricardo ainda vai ao hospital e isso aqui acontece. Aqui vemos que Ricardo não possuía a intenção de matar Marvin, porém sua atitude levou a tal situação. Ele então incorre no crime de homicídio culposo, artigo 121, com pena de até 3 anos. E o mesmo ocorre no episódio A Manobra, em que vemos Ricardo consertando o telhado de sua casa. Já vimos que no episódio A Pegadinha, Gumball e Darwin largam Ricardo em mar aberto por causa de uma pegadinha. O paizão então decide que não vai deixar isso barato e bola um plano. Pra ficar molhado. O que é isso? Eu vou pegar vocês dois.
Porém aqui eu acho que ele passou um pouquinho dos limites. Mesmo o Ricardo não tendo a intenção de matar seus filhos, ele assume o risco ao colocar um balde de concreto para acertá-los na cabeça. Então ele pode incorrer no crime de tentativa de homicídio, artigo 121, podendo pegar até 13 anos de reclusão. E novamente no episódio final, vemos que a família Watterson decide fazer o oposto do que tinha pensado. Todo mundo pega um problema, se separa e produz um problema mais problemático do que um problema dessa proporção seria. Ou façam o que fazem de melhor. Piorem tudo. Vemos então o Ricardo soltando Kenneth na cidade, e o monstrinho acaba comendo um ônibus escolar cheio de crianças. Pensando que no desenho Gumball e Darwin tem 12 anos, vamos considerar que os alunos no ônibus escolar possuem a mesma idade. Então Ricardo irá responder pelo crime de homicídio contra menor de 14, fazendo com que ele possa pegar uma pena de até 30 anos de reclusão. E finalmente chegamos ao final. E sem mais delongas, se nós somarmos todas as penas de todos os crimes cometidos por Ricardo, chegaremos a incríveis